Nós estamos recebendo nesta manhã o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, a quem mais uma vez agradeço a presença aqui no programa Tribuna Livre e começo perguntando a respeito do nosso estado. No nosso estado, seu partido, o MDB, encara algumas dificuldades depois aí da prisão do ex-governador André Putinelli. Uma delas está relacionado, e a gente percebe aí, às alianças. E o outro, claro, a expectativa do nome que vai concorrer às eleições de 2018, mesmo colocando já a senadora Simone Tebet, mas que até agora não falou com a imprensa, não chamou a imprensa para dizer, olha, sou realmente a candidata ao governo do estado. Ainda dá tempo de resolver essas questões? Ministro Marum, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, o MDB vive um momento de grande dificuldade. Mas mais do que isso, e mais grave do que isso, é que a verdade é que o processo eleitoral em Mato Grosso do Sul está comprometido. Uma decisão, no mínimo equivocada, coloca numa prisão preventiva extemporânea, desarrazoada, absurda, o primeiro colocado nas pesquisas e usurpa da população o direito de escolher seu candidato. Não estou falando de condenação. André não tem condenação nenhuma, nem denunciado não foi. Está preso no momento que é o presidente do nosso partido, é o nosso candidato, articulava as coligações, assumia a liderança nas pesquisas de uma decisão absurda. Eu vou dizer o nome, eu não absurda. É absurda a decisão que mantém hoje o André preso, dividindo cela com mais de 20 pessoas numa penitenciária em Mato Grosso do Sul. Por quê? Já tem decisões colegiadas que atestam a não procedência dessa prisão. Não tem fato novo. Há cerca de um ano foram num lugar onde o André guarda suas coisas. Um governador sai do governo, o André mora no mesmo apartamento há 30 anos, um apartamento humilde, que não tem um espaço para guardar ali as suas coisas. Títulos, quantos troféus você acha que o André ganhou na vida como o melhor governador desse estado, que esse estado já teve, o melhor prefeito que a capital já teve? Guarda. Vai-se lá, acha-se, sem mandato, inclusive, faça uma busca e apreensão, não dizem o que de errado encontraram lá dentro, um ano depois, encontraram o que dentro desse kitnet? O que encontraram ali que o André podia estar querendo esconder dentro desse kitnet, meu Deus? Não dizem isso, mas simplesmente um ano depois, na véspera da convenção, quando lá no TRF3, no Tribunal de Recursos, estava de férias o relator que conhece o caso, exatamente nesse momento, se coloca na cadeia o primeiro colocado das pesquisas de Mato Grosso do Sul. A democracia em Mato Grosso do Sul está em risco. O Estado de Direito em Mato Grosso do Sul está em risco. Essa judicialização da política é indevida. Não é mais hora de juiz decidir a eleição. O juiz pode até ganhar a eleição, mas não é hora de juiz decidir a eleição. Quem tem que decidir a eleição agora é o povo, a não ser que existam razões realmente consistentes para que um candidato seja afastado das pesquisas. Então a decisão de um magistrado, preventiva, 4 anos depois, 3 anos depois, que prevenção é essa? Estão previstos claramente, Benhur, você é advogado? Você é advogado. Sim. Você se conhece o Código de Processo Penal? Você sabe que ali estão claros os pré-requisitos para uma prisão preventiva? Nenhum deles, alguém estava com medo do André fugir? O André é um risco para a sociedade? Por que essa preventiva? Então, é absurda essa situação. E agora o que nós estamos vivendo lá no STF? Um réu preso e há 3 dias não se define o relator de um HC, coisa que é decidida na portaria do Supremo. Você sabe disso. Há 3 dias não se decide quem é o relator do habeas corpus do André. E daí o Ministério Público fala, quando nós sabemos que HC, que habeas corpus, o Ministério Público fala só depois. Então a impressão que eu tenho é que estão querendo transformar Mato Grosso do Sul numa experiência, num case, para avaliar como pode se radicalizar a participação da justiça num pleito para se obter um resultado eleitoral. Quer dizer, o eleitor aqui está sendo usurpado do seu direito de escolher seu governador. Querem condenar o André? Condenem, provem o que existe contra ele.
permitam a ele exercer sua defesa, condenem, ele tem direito a recurso, condenem de novo, como fizeram com o Lula. Mas não uma prisão preventiva, extemporânea, absurda como essa, interferindo. E já interferiu, o André já não é mais candidato. As nossas alianças já se foram. E todo mundo batendo pau, como se nada tivesse acontecido. O pleito em Mato Grosso do Sul devia até ser adiado, essa é a verdade. Haja vista a força da intromissão indevida da justiça nas eleições deste ano aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Bem, depois da resposta, inclusive com o desabafo do ministro Carlos Marum a respeito da situação, como é que fica o MDB a partir de hoje? E aí uma outra pergunta. Se conseguir o HC até o dia 15 de agosto, o ex-governador André Putinelli é o candidato? André não é mais candidato. Não é? Não é mais candidato. Não é. Não é, porque está posto uma evidente perseguição. O André vai conseguir esse HC. É só daqui a pouco alguém que conhece o processo, lê o processo. Lê. A prisão vai soltar. É óbvio. Como na outra vez, o relator do caso que conhece o processo, que agora, coincidentemente, entraram bem no momento que ele estava de férias, tá? Vai soltar. Agora, não há dúvida que quando soltar, vão querer correr atrás aí, provar que estavam certos. A campanha do André está inviabilizada. Ministro. Está inviabilizada. O homem estava articulando as coligações, está preso. Certo? Então, o André não é mais candidato. O MDB vive um momento difícil. A nossa candidata é a Simone. A Simone está preparada para disputar a eleição. É um grande quadro, mas, obviamente, não discutiu alianças, não se preparou. Temos uma campanha curta, estamos a 60 dias das eleições. Quer dizer, então, é uma situação extremamente difícil. O pleito em Mato Grosso do Sul está prejudicado por essa intromissão indevida do judiciário no processo. Já chegou a saio, agora é hora do eleitor decidir. Isso é democracia. Isso é democracia. Ministro. Tá? Então, não é um desabafo, isso é uma contestação, certo? Baseada não é na minha vontade, é baseada no que diz a lei. Está na hora de todos os magistrados do Brasil se sentirem comprometidos em respeitar a lei. Ministro, vou insistir um pouco mais nesse ponto, que acho que é um ponto importante. A fala do senhor, obviamente, vai ter repercussão, porque o senhor está dizendo aqui em alto e bom som que acha que as eleições do Mato Grosso do Sul estão maculadas. Já estão maculadas, sem Mas dúvida. deixa eu fazer uma ponderação que para ouvi-lo, obviamente. Eu gosto disso, eu gosto do debate. Ministro, primeiro o seguinte, nós temos no Brasil um sistema de freios e contrapesos, nós temos instituições. A gente fazer essa crítica ao judiciário, generalizar, o senhor não acha que aí sim, só para comentar o raciocínio, me permita, o senhor não acha que aí põe em risco a democracia? Veja, sem entrar no mérito, um juiz tomou a decisão, houve recurso para o tribunal manteve a decisão, foi para o STJ também não concedeu o habeas corpus. Ou seja, as instituições estão funcionando, você pode discordar, mas o senhor atribuir, fazer um discurso tão duro em relação às instituições, não faz, digamos assim, não dá vazão àqueles que começam a colocar em dúvida a nossa própria democracia. Não é hora da gente, como os políticos, usar talvez um pouco menos a retórica e compreenderem as instituições, porque teria uma teoria da conspiração muito grande, né, ministro? Imagina, o senhor acha que é uma conspiração contra o André? É isso que eu estou dizendo. Então, não, também... o André não é contra a democracia. É mais grave. É mais grave. Acima do STF, eu defendo isso, está a Constituição. Eu defendo isso como uma questão geral. Um avanço do judiciário, de setores do judiciário. Porque o judiciário, muitas vezes eu critico o juiz e as pessoas que eu estou criticando o judiciário. Eu critico as decisões de alguns juízes, de primeira, segunda e terceira instância. E essa é evidentemente uma decisão equivocada. E que há essa tentativa. Como é que o judiciário se coloca acima dos outros poderes? Quando desrespeita a lei. Porque quando desrespeita a lei, ele desrespeita o legislativo que fez as leis. Quando ele desrespeita o legislativo, ele desrespeita o povo. Porque quem colocou lá o legislativo foi o povo. Ninguém está na Câmara Federal ou nas Assembleias por concurso. O povo elege aquelas pessoas. Então a lei tem que ser respeitada. É óbvio, Benhur. Só não vê quem não quer que o Brasil vive uma grande crise institucional. E que alguém tem que dizer isso. Você administrar uma república, tocar para frente uma república
quando a República Clássica tem 3 poderes, e nessa ordem de importância, tanto que estão nessa ordem na Constituição, legislativo, executivo e judiciário. Por quê? Porque o judiciário, o acesso ao judiciário é via burocracia. O legislativo e o executivo chegam ao poder através do voto popular. Então, por isso essa ordem. Legislativo, executivo e judiciário. Esses são os 3 poderes. O Brasil hoje tem 20 poderes. TCU é poder, Polícia Federal é poder, Ministério Público é poder, Lava Jato é poder. Cada cabeça de ministro do Supremo é um poder constituinte. Não se sentem obrigados a observar a Constituição e julgam em conformidade com o que pensam. Ora, se um juiz do Supremo Tribunal Federal, que deveria zelar pela Constituição, acha que pode julgar, não por que diz a Constituição, mas pela sua... É um poder constituinte. Quer dizer, toda aquela nossa luta que tu participou pela redemocratização, para que tivéssemos uma Constituinte, aquele debate de 1 ano intenso, que resultou numa Constituição, não vale mais, porque a convicção de algum magistrado sobrepõe o que está na Constituição. Isso não é assim. Isso não é assim. Acima da vontade dos magistrados está o que diz a lei. A partir do momento que o magistrado, seja quem for, eu não estou criticando o judiciário como um todo, certo? O judiciário é formado por homens e mulheres de bem. Todavia, o ativismo político de alguns juízes tem sim prejudicado o processo democrático no país, e essa é a minha opinião. Opinião que eu coloco em qualquer lugar, certo? Porque é isso que está acontecendo. O Brasil precisa de um freio? Precisa. Mas precisa de gente no poder legislativo e no executivo que reclame quando os limites de cada poder no sistema de peso e contrapeso está sendo ultrapassado. Ministro Marum, ontem aconteceu uma reunião na casa do senador Moca ou é fake? E se aconteceu realmente, o que é que foi resolvido? Olha o que aconteceu. Do MDB estavam presentes? Só faltava nós não estarmos preocupados. Só faltava nós estar todo mundo ia subir. Claro que não. Claro que não. Nos reunimos ontem. Eu cheguei de Brasília e fui direto para essa reunião. Certo? Simone preocupada. Como é que ela constrói uma candidatura em 1 semana? Se o nosso articulador, o homem que esteve até aqui, a Simone, hoje é uma figura nacional. É a líder do MDB no Senado. Tanto quanto eu não estava envolvido no dia a dia da política em Mato Grosso, eu nem sei que partidos estavam se coligando conosco. Essa é a verdade. Então, é claro que estamos todos preocupados. Ela mais do que todo mundo. Ela mais do que todo mundo. Olha a responsabilidade de você, num momento como é 60 dias das eleições, não tem nada, não tem programa, não tem nada. Nós daqui uns dias temos que ir para a televisão. Então ela estava preocupada, o partido está preocupado, mas acima de tudo, nesse momento, o que nós queremos é que a lei seja cumprida e o André seja solto. Se é para ser candidato, não é, porque ele não tem mais, não se sente mais, não confia mais no processo a ponto de querer ser candidato. Mas o André não pode estar numa preventiva. Ministro. Essa é a realidade. Esta é a realidade hoje. E daqui uns dias vai estar solto. Mas o processo político Mato Grosso já maculado. Querem ganhar a eleição? Digam o que fizeram. Digam o que vão fazer. Agora, não jamais vão dizer que fizeram mais com o André, que o André é o maior governador que esse estado já teve. O André é o maior prefeito que Campo Grande já teve. Essa é a realidade. Agora, ganhar na decisão judicial nós não aceitamos. Ministro, o senhor falou que não estava acompanhando o dia a dia aqui. O MDB, aqui no Mato Grosso do Sul, uma ala forte do MDB queria uma composição com o governador Reinaldo Azambuja. Eu, particularmente, até foi conversa informais, por isso eu não vou citar, mas conversei com membros do MDB que tinham diziam, vamos fazer uma grande aliança aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive nessa aliança previa o senador Moca, candidato à reeleição, com o Nelsinho Trade do PTB. Há espaço para isso ainda? Não há mais espaço. O MDB vai marchar... Houve um momento em que realmente alguns companheiros pensaram que isso era de forma democrática. De forma democrática. Não há problema. Não há problema em nada diferente do que isso. Todavia, hoje não existe mais espaço para isso. Não existe mais espaço para alianças. Certo? O MDB vai ir para essa eleição. Pelo menos aliança com os governadores, com os 2 candidatos a governador que estão postos. Não obstante, eventual respeito que eu possa ter por ele. Não é isso. Não existe mais situação política. A militância MDBista está com a faca no dente. Está com a faca na boca. Está com vontade de ir para eleição.
certo? E não é uma eleição para apoiar A ou B que não seja do MDB. Temos o nosso governador dividindo cela com 20 pessoas dentro de um presídio, o homem que mais fez por esse estado. Quantos milhares de pessoas, de famílias foram beneficiadas pela ação do André? Um homem humilde. Você sabe que o André é um homem humilde. Quando é que tu viu o André ter algum gesto de riqueza? O André, quando era governador, viajava para o exterior em classe econômica para economizar para o Estado. O André mora no mesmo apartamento desde que eu conheço ele. O André chega a fim de ano dele, a viagem dele é ir até ali à praia com a família, ficar 1, 2 semanas e voltar. Um homem sem luxos, sendo enxovalhado desse jeito. Não é possível isso. Provem! Querem prender o André? Prendam. Mas ao final de um processo e provadas essas acusações que existem contra ele. Há quanto tempo isso aí está para cima e para baixo e não se coloca uma prova concreta de ato indevido praticado pelo André? O André está sendo injustiçado nesse momento. Esta é a realidade. Né? Num mundo e num país hoje onde o ódio é a marca das pessoas. Onde todo mundo... Eu sei que pessoas assistem o Jornal Nacional, leem 4, 5 fake news antes de dormir e se acham informados. Nem lê um livro, ninguém vai ler nesse país. As livrarias estão fechando por todo o país. E se julgam informados. São informados. E o ódio prosperando em relação a um homem que tem o reconhecimento da população, tanto é que com todas essas denúncias era o primeiro colocado nas pesquisas quando foi levado preso por uma decisão, repito, injusta, equivocada, extemporânea e que compromete o pleito e a democracia em Mato Grosso do Sul. Ministro Marum, candidato à presidência da República, o nome do Meirelles, ele agrada a maioria dos MDBistas? Bom, onde tu viu a surra que nós demos no Renan, né? 85%? E eu cantei a pedra, quer dizer, quando me perguntaram, o Renan disse que a eleição é uma farsa, eu disse, farsa é o Renan. E vocês vão ver o resultado dessa convenção que vai mostrar o tamanho diminuto que ele tem dentro do MDB. Ele tem uma rixa comigo, né? E eu não sou de levar desaforo para casa. Resultado final, ainda tive que dar uma gozada. Hoje está no Estadão, grande jornal, eu digo, cheguei lá, estava saindo, será que eu cheguei atrasado? Eu não vi o Renan discursar, teve que vazar de lá sem discursar. O Meirelles é o melhor candidato. Deixa eu dizer uma coisa, vem cá, vamos aqui. Um homem sai lá de chinelo de dedo do interior de Goiás, estudou numa escola pública e se transforma num líder mundial das finanças e da economia mundial. Aí o PT ganha a eleição. O PT ganhou a eleição. Tu não era mais do PT, né, quando o Lula ganhou a eleição, não é bem eu? Estava no PT. Estava no PT. O PT ganha a eleição. 2002. Lula, Meirelles eleito pelo PSDB. O que o Lula faz para transmitir segurança à banca internacional, ao mundo, de que não estava chegando para fazer loucura? O que ele faz? Vai lá no PSDB e chama o Meirelles. E nós vivemos 8 anos de crescimento com média de 4% ao ano. A Dilma veio por essas birras que ela tem. Tira o Meirelles. Tá bom, tirou o Meirelles. Põe o Trombini, né? Põe o Trombini, vocês viram o que virou. Tivemos que chamar o Meirelles de novo, quando em vez de, no momento nós estávamos crescendo 4%, nós tínhamos uma recessão de 4%. O presidente Temer assumiu, chamou o Meirelles. Em 1 ano, nós havíamos acabado com a recessão. Estamos num crescimento que devíamos ter? Não estamos. Até porque a nossa receita não foi cumprida. Nós tínhamos uma receita que passava também pela reforma da Previdência. Nós não conseguimos. A minha mãe sempre dizia o seguinte, a gente é guri, fica doente, daí quando tá doente fica de cama, não quer o colégio, não é assim? Sim. Aí dá uma melhoradinha, já quer jogar bola de tarde, não é isso, bem? É assim, né? Ai, dor de garganta, mãe, para não ir pro colégio. Daí chega o meio-dia, melhorei. Tem um futebolzinho, melhorei, né? Aí a mãe veio com o remédio, não preciso mais tomar remédio, porque remédio muitas vezes tem gosto amargo. Minha mãe dizia, meu filho, quem não segue a receita do médico, não pode reclamar nem do médico e nem da doença. Nós não seguimos, naquele momento, a receita que é da economia, que é do Temer e do Meirelles, que passava também pela reforma da Previdência. Passava também pela reforma da Previdência. Não seguimos. Por isso não estamos tendo nesse ano o crescimento que era para termos. Nós éramos para ter um ano de crescimento de mais de 3%. Não estamos tendo. Mas porque não seguimos a receita do ano.
Então não tenho dúvida que o melhor candidato nesse momento para o Brasil é o Meirelles. Vamos conseguir levar essa mensagem para a população? Aí é outra questão. Eu estou confiante que sim. Certo? Ontem ele fez um discurso na convenção excepcional. E ele é um homem disciplinado, bem. Eu tenho convivido. Sabe que eu tive poucas conversas com o Meirelles, mas decisivas. Um dia eu fui lá, cheguei, ô Meirelles. Então, era quando discutimos a reforma da Previdência. Eu era o presidente da comissão que tocava essa reforma. Cheguei, ministro, se o senhor quer ser presidente, venha para o partido. Não fique aí nesse partido, não vão lhe lançar. Quer vir, quer ser presidente, venha para o MDB. E ele disse, me convida. Ministro. Né? Então eu tô ali começou. Né? E hoje eu estou convicto de que o melhor para o Brasil é o que sabe o que fazer. É o que não vai chegar lá inventando, é o que sabe o que fazer. Ministro, então, deixa eu fazer um paralelo. Se vamos ganhar, não sei. Me permita. Aqui no Mato Grosso do Sul, o MDB sempre teve uma vocação para o poder. O MDB aqui sempre teve projeto de poder, está nessa crise imensa, que pode, inclusive, redefinir as forças do Mato Grosso do Sul. Mas, enfim, o MDB, no plano nacional, o MDB, quando assumiu, foram governos mal avaliados. O caso do Sarney, agora o caso do Temer. O PMDB sempre foi tido como políticos profissionais. O Michel Temer, já comentei aqui, foi meu professor na PUC em São Paulo. Toda a equipe do Temer era tido no Congresso como imbatíveis. Quando vão para o executivo, o senhor vai concordar que o governo fracassou na agenda. Né? O governo não conseguiu muitas coisas. Ministro, vamos reconhecer que o governo não avançou em muitos tópicos. O governo continua. Eu não acho que esse é o problema do Temer. Acho que o Temer tem uma herança pesada. Mas o fato é, o desemprego continua alto, o governo gastou bala para evitar ser afastado pelo Ministério Público Federal, o governo, toda a energia que ele tinha se concentrou em não permitir o prosseguimento da ação e termina, a meu ver, de maneira enfraquecida o governo Temer. O governo Temer, muitos dizem, eu quero ouvir a opinião do senhor, que virou um governo tóxico, que as pessoas não querem se aproximar do governo Temer. Como é que o senhor avalia? No plano regional, ninguém pode negar que o MDB tem vocação para o poder, mas no plano nacional, o governo do MDB, o senhor não acha que é um fracasso, ministro? O que o governo Temer fez de errado? Qual das atitudes que nós tomamos que foi errada? Do ponto de vista político? Não, do ponto de vista não é político, do ponto de vista executivo. Do ponto de vista político, o que é política no Brasil? É tu querer falar o que as pessoas querem ouvir. Só que tem um momento que você tem que dizer o que as pessoas têm que ouvir. Concordo. Certo? Mas a boa política é isso. Mas o senhor acha que o governo perdeu a oportunidade? Eu ando tipo Diógenes com a lanterna, querendo que alguém me diga o que o governo fez de errado. O governo Temer não tem um erro. Nenhum erro, ministro. Eu acho que não tem nenhum erro. A própria visão, a própria economia, o governo Temer começou com uma agenda. Pera bem, então vou te perguntar. Tá. Deixa eu te dizer. Claro, nós temos aí hoje uma impopularidade resultado de uma obsessão da mídia brasileira pela desconstrução. A mídia brasileira, o MDB. Pode ser para todo mundo, mas a mídia brasileira quer desconstruir. Certo? Ela não é uma mídia da construção. Até porque a desconstrução da Ibope. Então ela quer desconstruir. Esse Jornal Nacional e essa Globo são os psicopatas. São psicopatas. Então eles pegam notícia do presidente Temer todos os dias, lá de 20 anos atrás, e as pessoas, não, o governo é corrupto. Qual é o que houve de corrupção no governo Temer? O que houve de corrupção no governo Temer? Nada. O que o governo Temer fez de errado? Nada. Todas as medidas do governo Temer são positivas. O que tu vai me dizer que realmente nós não conseguimos avançar foi a reforma da Previdência. Mas daí é porque nós temos um Congresso que, diante de um momento eleitoral, não teve a coragem de fazer o que tinha que ser feito. O governo teve a coragem de propor o que tem que ser proposto. No impeachment, o governo Temer mobilizou mais de 2/3 da Câmara, mais de 2/3 do Senado. Havia um apoio popular ao novo governo, e o governo em pouco tempo ele fez o esse capital. Como é que 2016 está ali, é pouco tempo, o Temer consegue e afasta a Dilma com a ampla base, e em pouco tempo o governo desfaz dessa. Não faltou uma agenda, não houve muito improviso, ministro. O governo Temer é o único governo que chegou ao poder com uma agenda e trabalhou para cumpri-la. Nós oferecemos à nação um documento. O MDB está dando aula de como ser um partido.
divulgou um documento, chegou ao poder, o Ponte para o Futuro, tu deve ter lido, chegou ao poder no lugar de fazer como os outros fazem. O que eu tinha dito, o que eu escrevi, esqueçam do ano passado agora. Não. Chegamos ao poder e cumprimos a agenda que havíamos proposto. Agora, quando você pega um Janot, um conspirador, à frente do Ministério Público Federal, obcecado pela vontade de derrubar o presidente, para que ele continuasse à frente do Ministério Público, para que não chegasse a alguém que fosse seu desafeto ao Ministério Público, nós enfrentamos uma situação como essa. Essa conspiração que tentou derrubar o presidente no dia 17 de maio de 2017. Não, foi ano passado. 2017, é verdade. 2017, veja bem, pouco tempo. Essa conspiração tinha que ser pesquisada. A imprensa tinha que estar atrás de quais são as motivações que levaram. Eu tenho isso para mim, porque eu na CPI da JBS coloquei uma tese, chamei. O que o Janot fez? Foi lá no Supremo pedir para não vir depor. É corajoso, mas quando veio era para depor para mim, que era o relator da CPI, correu. Correu. Esse Joesley chegou lá e ficou quieto, mudo e calado. Eu chamei ele de Al Capone, Tupiniquim. Não, de projeto de Al Capone, ele ficou quieto, ele só fazia assim com a cabeça. Quer dizer, se junta um procurador-geral da República e um empresário, são convencidos o seguinte: grava o presidente, tem que fazer, nós te deixamos tu livre, leve e solto para os Estados Unidos. O homem teve a petulância de embarcar o iate para os Estados Unidos. A gente da Procuradoria-Geral da República foi ao aeroporto garantir que ninguém ia incomodá-los no momento de ir embora. E ninguém vai atrás disso. Por quê? Porque a JBS era um dos maiores anunciantes da mídia brasileira no momento que isso aconteceu. Até setores da mídia estão sob suspeita nesse momento. A verdade é essa. E ninguém vai atrás. Ninguém tem coragem de dizer o que eu estou te dizendo. A política brasileira está se transformando num reduto de covardes. É a realidade. É a realidade. Por isso até que eu estou saindo. É um reduto, porque ninguém tem coragem de dizer. Parece que eu sou uma voz, todo mundo me aplaude, mas na hora de falar, todo mundo quietinho. Não, que é isso? Essa é a verdade. Aquilo tem que ser muito investigado. Aquilo foi um momento histórico, uma conspiração que fracassou. Agora, aquilo nos atrapalhou. No momento que nós íamos aprovar a reforma. Se tu quiser me perguntar se aquilo atrapalhou e nos enfraqueceu, atrapalhou e nos enfraqueceu. Mas não nos derrotou. Derrotou o Brasil. Muitos desses empregados que você está falando, hoje estão desempregados em função dessa conspiração nefasta que também tem... Parece que até hoje não acabou, porque aqui e acolá aparece coisa desse tipo. Ministro, o senhor tem imunidade... Não tenho. Parlamentar. Não tenho imunidade parlamentar, sim. Bem que, na verdade, há esse debate, quando o senhor assume como ministro, a imunidade é do parlamento, não acompanha. Exatamente. Mas, em todo caso, o senhor é ministro de Estado. Sim. Como é que o senhor imagina o seu futuro? Porque o senhor tem feito discurso forte, tem defendido personagens que não gostam de popularidade, o senhor tem vários adversários. Como é que o senhor imagina, o que o senhor pensa para 2019? Por que o ministro Marum, deputado federal, tem uma trajetória política, o que o senhor imagina, onde o senhor vai estar em 2019, ministro? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que a rodeio em mim não bate nada. Você sabe disso. Quer dizer, quem apostou nisso está sendo até processado. Eu tenho uma vida de acordo com os meus rendimentos. Eu sou engenheiro civil e advogado. Minha mulher trabalha, minha mulher não é uma dondoca. Minha mulher trabalha. Nós temos condição de ter uma renda que vai garantir que a gente viva. Eu, na verdade, o que eu quero no início, não sei... O que eu quero, sabe o que eu quero? Já que tu me pergunta, me olhando no olho com franqueza, eu quero primeiro tirar umas férias e depois tentar ver se eu consigo ficar afastado da política como você conseguiu. Eu não sei se eu consigo, agora eu estou assustado, porque agora que chegou a eleição... O magistério ajuda também, não. Universidade. Agora começou o processo eleitoral, eu já estou todo... já estou lá dentro da campanha do Meirelles, já estou aqui, já estou assustado de não conseguir, como muitos não conseguem. Eu convivo lá em Brasília com gente que tentou se afastar da política e não consegue. Eu penso em... Agora, hoje, eu estava vindo aqui no meu quarto, tem uma foto eu com meu filho. Meu filho tinha 3 anos, estou eu e ele ali de mão dada. Agora eu tenho um homem dentro de casa que eu não vi crescer.
Chego em casa, tem um homem sentado no sofá com a minha mulher, do guri com 14, 15 anos. E tu sabe o que é política? Entendeu? Olha a dedicação, olha que a gente tem que ter. Um político trabalha 24 horas por dia, só não trabalha quando está dormindo. Você acorda, você já tem que fazer política, você já tem que fazer política pelo telefone. Né? E qual é o reconhecimento que se tem hoje? Qual é o reconhecimento que se tem? Quantas famílias moram hoje em casa própria nesse Mato Grosso do Sul em função do meu trabalho? Em função do fato de eu não ter visto o meu filho crescer? Quantas famílias? Hoje estão em casa própria, hoje... Quantas pessoas desse Mato Grosso do Sul, hoje, vivem melhor em função do trabalho do André? E quando... pois é. Né? Muitas vezes pregam uma honestidade, mas não se furtam de sonegar a primeira oportunidade que tem de fazer isso. O Brasil é um país que todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. A mudança só começa se as pessoas aceitarem mudar. Essa é a realidade. Eu sou um case na política. Sou um deputado de primeiro mandato. Né? Sou um deputado de primeiro mandato federal. Você sabe o que é aquilo lá? 500 deputados. Você sabe o que é para você se destacar dentro de um congresso. Que em 2 anos, e pouco virei ministro da articulação política, um dos ministros mais fortes do país. Por isso que eu estou disposto a falar. O Brasil tem que se organizar, os poderes têm que se respeitar, o judiciário tem que respeitar o legislativo tem que respeitar o executivo. Isso está na Constituição. O Supremo não é Supremo, gente. Supremo parece que Supremo, todo mundo tem que estar de joelho. Não, acima do Supremo está a Constituição. A Constituição tem que ser respeitada, as pessoas, os juízes do Supremo têm que julgar conformidade com a Constituição, não conformidade com o que eles pensam. Até porque as convicções podem ser políticas. Aí gera uma esculhambação tão grande que nós vivemos o que vivemos esse dia. Uma tragicomédia, uma ópera bufa num domingo, em que um desembargador anulava a decisão do colegiado do STF, e daí vai uma ordem e o juiz de primeira instância, que está em férias, decide não acatar. Quer dizer, é isso que se quer com essa quebra de hierarquia? O Brasil precisa de ordem, precisa da volta do senso da autoridade. Precisa da volta do senso da autoridade. Nós temos que convencer a nossa mídia também que a construção também é papel da mídia. Não é possível só desconstrução. Esses dias eu destinei uma verba e daí, a pedido da bancada do Rio Grande do Sul, a coisa que estava assim, estava pronto para fazer. Quando vê 500 tratores, me chamaram lá, me estenderam o tapete vermelho, eu parecia 300 prefeitos. E a mídia lá. E eu disse, vocês não vão noticiar isso aqui. Ou vão noticiar em notinhas. Uma maior entrega de tratores da história do Brasil. Agora, se tiver um trator com o pneu furado ali, vocês vão dizer, manchete, Temer e Sartori entregam tratores avariados para o Rio Grande do Sul. Não dá para ser assim. Porque daí chega em momentos como esse que nós estamos vendo, você está diante de uma crise. Você vê na crise dos caminhoneiros, não dá, porque não tinha saída. Qual era a saída? Era queremos de novo, chamar o poder moderador do tempo antigo, que eram as Forças Armadas, muita gente fazendo isso e fazendo fiasco em frente aos quartéis. Ainda bem que o espírito democrático e legalista está estranhado nos corações, das mentes dos homens das nossas Forças Armadas. Então nós temos o seguinte, o que é para ser o poder moderador? A Constituição. A Constituição que nós lutamos para que ela viesse a se impor ao país. E temos todos que respeitá-la. E lá está também que prisão é extrema. Eu sou favorável à prisão, salvo nos casos previstos no nosso Código de Processo Penal, como resultado de um processo, não como início dele. A prisão é a atitude extrema, depois que se prova a culpa do acusado. Não se começar processo prendendo todo mundo e deixando lá para que até ele delatar. Certo? Que é o que aconteceu no Brasil. Isso não é possível. Vamos voltar ao tempo medieval? O Brasil tem que ter também amor à democracia. E esse espírito de desconstrução da mídia brasileira levou o brasileiro a não valorizar a democracia e se achar menor do que é. Os brasileiros estão achando que o Brasil é pior do que é. O Brasil é o melhor país do mundo. Essa é a realidade. Né? Então,
a mudança, e daí todo mundo, qual é a válvula de escape? Todo mundo, não a política. Não a política, os políticos. Os políticos, como se alguém virasse político sem voto. Como se alguém chegasse lá por concurso. Não, pessoal. A mudança tem que começar nos corações e nas mentes da pessoa. Quer mudar? Vota bem na próxima eleição. Não vota como muitos votam atrás de quem acha isso, acha aquilo. Vota em quem efetivamente demonstra capacidade de fazer um trabalho positivo pela população. Aí sim é mudar. Não é sentado em casa mandando fake news e ofendendo os outros covardemente pela mídia social, que alguém vai querer conseguir construir alguma coisa nesse país. Ministro Marum, pela facilidade que a população do Mato Grosso do Sul e a imprensa sul-mato-grossense tem em conversar com o senhor ministro do governo Temer, representando aqui o nosso estado, teve aí uma denúncia com relação a facilidades para sindicatos do nosso estado, né, através do Ministério do Trabalho, solicitados pelo seu gabinete, através da sua chefe de gabinete, Viviane Lorena de Mello. Quais solicitações foram feitas, o que realmente aconteceu? E aí também, já aproveitar, já que nós vamos falar a respeito disso, uma carta ou uma mensagem dirigida a parlamentares do MDB, em que o senhor propõe uma forma de leniência ao Caixa 2 praticado em eleições passadas e a cobrança por serviços públicos de saúde. Vamos uma e depois... Claro. Primeiro, eu recebo o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul há 16 anos não tem ministro. Mato Grosso 16 anos não tem ministro. Eu sou uma pessoa acessível, eu sou cara, estou aqui, vou ali, daqui a pouco vou receber. Claro. Recebo demandas de Mato Grosso do Sul. Sindicatos, olha quais sindicatos me procuraram. Do Ministério Público, dos servidores do Ministério Público, do servidor da Justiça Federal. Quer dizer, então, o cidadão para achar, né, que eu ia pedir algum tipo de vantagem, é uma debilidade mental. Isso é uma tentativa de retaliação tão absurda, né? Dizer que eu tinha pensado em ter vantagens políticas, se nem candidato mais eu era. Então, quando me acusam é disso, de tentar ter tido atuação política. Ora, para saber se eu tive atuação política dessa, não precisa gastar dinheiro fazendo inquérito, é só me perguntar que eu vou dizer que tive. Como encaminho diversas demandas aqui de Mato Grosso do Sul. Hoje vou receber sindicato de professor da UEMS. Vou receber para quê? Para dizer não vou fazer nada. Se eu sou secretário de governo responsável pela articulação do governo com as entidades da sociedade civil, vou dizer não faço nada. Recebi as demandas. A minha chefe de gabinete, assessora, encaminha para o Ministério do Trabalho, como fiz. E isso se transforma numa tentativa de denegrir a imagem da gente. Para te ver como é absurdo. Para você ver como é absurdo. E daí? E daí? Quando a justiça diz que é absurdo, pegam e vazam para a imprensa, para que na capa da Folha de São Paulo, em letras garrafais, diz que eu sou suspeito de pedir vantagens indevidas, sou suspeito. Então isso aí dá nojo na gente. Uma tentativa de retaliação a isso que eu estou fazendo aqui, dizendo que o Brasil precisa arrumar um ordenamento. Então, tanto é que... Aí foi para a comissão de ética. A comissão de ética aqui não tem nada. Já julgou na comissão de ética, não vou nem me perguntar a respeito do assunto, porque é só ler as atribuições da Secretaria de Governo, está lá o trato com a sociedade civil, como eu recebo aqui de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul nunca foi tão recebido, no Palácio do Planalto nunca falou tanto com o ministro como comigo. Então isso vai continuar. Não querem que eu atenda Mato Grosso do Sul? Tire o cavalo da chuva. Vai continuar. Eu vou continuar despachando aqui em Mato Grosso do Sul, e o que eu puder ajudar e puder resolver, dentro da legalidade e da moralidade, eu vou fazer, como já fiz em muitos casos. A questão da minha mensagem. Isso. Primeiro, você colocou... propõe aí, segundo a mensagem, uma forma de leniência ao Caixa 2 praticado nas eleições passadas e cobrança por serviços públicos. Primeiro, leniência. Quem conhece a história do Brasil sabe que jamais se supera uma crise sem chegar num momento de buscar algum tipo de conciliação. Ou nós queremos viver essa crise permanentemente? Quem está aposentado, quem tem seu emprego, pode até querer viver em crise. Agora, quem está procurando emprego, sabe que tem que chegar uma hora, o Brasil tem que parar de olhar no retrovisor e olhar no para-brisa, para seguir em frente. Todas as crises brasileiras acabaram no momento de leniência. Não é possível nós elegermos um novo parlamento, agora em 2018, e ainda ficar sujeito a chantagens ou coisa desse tipo por situações eventualmente ocorridas na eleição de 2010. Aí nós temos novamente um Congresso
acovardado que interessa a muitos setores. Um Congresso acovardado interessa a muita gente. Por que tu acha que tanta coisa acontece no corporativismo, né? De salários, altos salários, de auxílio isso, aquilo e ninguém contesta? Por quê? Porque mantém essas coisas para tentar fazer os poderes reféns. Olha, absurdo maior do que esse inquérito dos portos contra o presidente Temer. Há 10 meses estão investigando uma coisa. Agora, olha, é perito, um gasto violento. Quando, no decreto que regulamenta a atividade dos portos, a tal da Rodrimar não foi beneficiada. Isso aí era para alguém ler e dizer não. Não, assim mesmo estão há 10 meses. Para quê? Para tentar manter uma forma de apertar, de imprensar o Poder Executivo na pessoa do Presidente da República. E eu penso que o próximo Legislativo tem que chegar ao poder, esse que for eleito agora, sem ser refém de chantagens por questões anteriormente acontecidas. Todas as crises brasileiras, todas, tá, chegaram no momento que houve um alto lá. Vamos resolver. O que nós conhecemos é a de 64, que acabou com uma leniência em relação a eventuais questões cometidas por parte a parte. E, bem ou mal, serviu para o Brasil. Então eu acho que vai ter que se discutir. Eu nem estou discutindo uma anistia. Estou dizendo uma leniência. Alguma forma de que essas situações... Caixa 2 não é propina, isso tem que ficar claro. Uma coisa é Caixa 2, outra coisa é propina. É mentira. Esse que tenta dizer que Caixa 2 e propina é a mesma coisa, não é. São coisas diferentes. E, realmente, o dinheiro, digamos, não contabilizado, utilizado numa campanha, tem que ter um tratamento diferenciado. E eu penso que se o Brasil quer ir para frente, e o Brasil tem que ir para frente, o Brasil tem milhões de... Apesar de que, Benhor, o desemprego todo mês diminui. Você está vendo? Temos muito desempregado? Temos, mas está melhorando. Como estão melhorando todos os setores aqui do Brasil em função do governo Temer. Qual é a outra? Cobrança por serviços públicos da saúde. Nós temos que fazer uma opção em relação à saúde. Ou nós ficamos nesse engano que eu gosto, onde todo mundo tem um mau serviço, certo? Onde todo mundo tem um mau serviço, ou se busca outra forma de financiamento. Eu recebo lá por dia na minha agenda 2 ou 3 hospitais que estão quebrados. Recebi agora o Zaqueu da Santa Casa essa semana. Recebi o Zaqueu da Santa Casa. Como recebo 2 ou 3? Então o que eu sou? Por exemplo, nesse mesmo documento, eu coloco que eu sou favorável ao Bolsa Família. Você viu, né? Você viu. Agora, eu não sou favorável ao Bolsa Família para todo mundo. Tu precisa de Bolsa Família, Benhor? Você precisa de Bolsa Família? Você não precisa? Eu também não preciso. Bolsa Família para quem precisa do Bolsa Família. Saúde completamente gratuita para quem efetivamente precisa. Até para que nós temos condição de dar a essas pessoas humildes uma saúde de qualidade, o que não acontece hoje em função dessa utopia da universalização, aonde gente desce de carro importado e toma lugar na fila, muitas vezes, de gente que vem de ônibus do bairro e que sim precisa de uma saúde de qualidade. Bem, ministro Carlos Marum, passamos 26 minutos do horário do nosso programa. Nosso muito obrigado. Bom final de semana. E que temos um final de semana tenso, certo? Eu sou veemente, né? As críticas que faço não são genéricas. Como eu não aceito a Sabe, você acha que eu não sei que tem político vagabundo? Claro que tem. Agora eu não aceito a generalização. Como não generalizo? Não generalizo em relação ao Poder Judiciário, não generalizo em relação ao Ministério Público, mas ali, nesses setores, também existem pessoas que estão agindo equivocadamente, especialmente nesse processo que macula hoje as eleições de Mato Grosso do Sul.